Olá! Para você que gosta de uma boa conversa, bem-vindo ao podcast Vale uma Prosa, com a apresentação de Aline Toledo, Fábio Agitadas e Marquinho AT. Olá, sejam bem-vindos ao Vale uma Prosa, com os meus amigos Fábio Agitadas e Marquinho AT. E hoje com o nosso convidado Matheus Vasconcelos, que eu não gaguejei. Começa! Vamos lá, Matheus foi indicação da esposa do Fábio, né? E ela falou, olha, conheça esse rapaz, tem um assunto muito legal com ele. E daí eu fui ver um pouco de Matheus. Nós temos 10 assuntos legais com o Matheus. Isso é fenomenal. Matheus é dançarino profissional, é professor, trabalha também com setor holístico, é assim mesmo que eu vou falar? Dessa forma. E tem um projeto extremamente lindo que é Dançando sobre Rodas. E quando eu bati o olho ali, eu falei... Que projeto sensacional, porque dançar é liberdade. E como não falar de liberdade falando sobre isso quando eu diminuo a minha locomoção, né? Que é essa visão que a gente tem sobre a cadeira. Que eu vou diminuir a minha locomoção. E a minha pergunta principal para você sobre esse projeto é... Qual que é a sensação mais gostosa que você traz para as pessoas quando você leva a dança para elas e fala... Ei, você pode... Boa noite primeiro, né? Eu acho uma coisa muito importante, que é a questão, quando a gente fala de dança, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a dança cura. Sim. A dança ela é o nosso remédio diário, principalmente para quem trabalha com o corpo. E quando a gente trabalha com dança para pessoas com deficiência, a gente traz a humanização. Então, elas mesmas, elas já estão numa sociedade que excluem o tempo todo e falam para elas que isso é uma sentença de vida. Então, uma usuária de cadeira de rodas, a sentença dela é ficar apenas naquela cadeira de rodas. Então, quando a gente traz a dança em uma visão que ela pode, além do limite dela, eu trago essa humanização, eu trago essa socialização para essa pessoa. Então, quando a gente dança, as pessoas olham pra gente e falam, nossa, eu pensei que eu ia ver uma pessoa na cadeira e passando bracinho pra cá, bracinho pra lá. E não, eu venho quebrando esses padrões durante 7, indo pra 8 anos. 8 anos de projeto já. E eu vi lá no seu Instagram, eu fui ver, a pessoa estava totalmente quase no chão. E eu falei assim, Jesus! E estava dançando. Exato. E eu fiquei muito apaixonada, porque você começou falando a frase exatamente, a dança cura. A dança cura mesmo, porque além de soltar hormônios, né? Você fala da parte física do corpo, sim, alguns hormônios são liberados dentro da gente quando a gente se movimenta automaticamente. E a dança, ela é de alto cardio. Para quem dança, sabe o quanto o cardio é altíssimo ali. Daí eu fiquei apaixonada e eu fiquei pensando, e aí, a pessoa chega lá e tudo bem, Matheus, eu vou aprender, ou é como a gente que chega e fala, não, eu não quero aprender a dançar hoje, como que é essa eu vou me libertar ali? Acho que assim, a gente tem que entender um pouquinho que a dança ela tem 2 vertentes, né? A vertente da técnica. Então, a dança clássica são aquelas pernas lindas, aqueles braços maravilhosos que a gente vê, é o padrão da dança em sim, si, infelizmente, né? E nós temos também a dança, aquela que vem para um lado mais holístico, que vem um lado mais terapêutico, que vem um lado mais de pesquisa, esse lado mais humano. Então, respeitar o tempo daquela pessoa, respeitar o processo dela. Ela precisa entender, né, aquela deficiência primeiro. Eu preciso entender como que é. A dança ela é muito mais só do que aquele momento de movimento, de técnica de ensinar. Eu preciso entender a contextualização. De onde que ela vem, que família que ela é, o que ela já ouviu, tanto assim, porque primeiro se trabalha o lado assim, psicológico dessa pessoa, porque ela realmente ela já está ali pautada como uma sentença. E para tirar isso daquela pessoa? Então, olá, tudo bem? Vamos lá conversar, o que você está sentindo. E aí, aos poucos, eu vou trazendo para o mundo da dança, o mundo da técnica, da descoberta. Eu trabalho muito com pesquisa corporal. Isso, para mim, eu acredito muito nisso. Então, onde eu vou dando indicações para ela de movimentações e elas vão realmente experimentando aquilo. E dali vai surgindo
a própria movimentação, né? A gente cria uma sistematização de dança para usuários de cadeira de rodas, mas voltado principalmente para as experiências pessoais delas. Que maneiro, cara. Você falou em 8 anos já, né? Já está indo para 8 anos. Agora já vem o meu lado mais cultural e agressivo, às vezes. Esses 8 anos, assim, o que você conseguiu construir? Eu sei, uma coisa linda, mas na parte, assim, de ter apoio, de conseguir estar na rua, colocar esse projeto para rodar. Atingir mais pessoas, né? Lógico, Por saberem desse projeto. Eu acredito, primeiro, que a arte, ela é um ato político. Né? Ela sempre vai ser um ato político. Sim. E isso, para mim, é fundamental, porque ela traz essa questão de resistência. Eu vou falar no âmbito do Vale do Paraíba. Infelizmente, a arte é pobre. Os artistas, eles não fabricam a arte em si. Eles fabricam uma arte comercial, porque é o sustento. Não tem um apoio, não tem uma base. Não tem quem fale assim, olha, tenho isso para te oferecer. Porque a maioria dos grandes artistas de Taubaté vão para fora? Sim. Porque não tem esse respaldo aqui dentro. Então, uma vez, uma mãe de uma aluna perguntou assim, mas por que você está indo aqui? Aí eu falei para ela, porque eu acredito ainda que a arte aqui no Vale do Paraíba, principalmente na cidade de Taubaté, precisa alguém para lutar. Mas é aquela coisa, né? De tanto você levar o soco, uma hora você cansa. Então, tudo que o Dançando Sobre Rodas construiu foi na base da persistência. Foi na base de voluntários, foi na base da equipe, de pessoas que às vezes vinham para agregar, mas também que não durava muito, porque, como eu falo, é lindo falar sobre inclusão, mas na hora de viver, são poucos que realmente querem. Então, eu acredito muito nisso. A gente construiu uma carreira linda, a gente já foi para fora, já representou o Brasil, já representamos os Jogos Nacionais e Paralímpicos na cidade de Suzano. Sim. Gente, é muito maior do que eu imaginava, Matheus. Você é muito maior do que eu imaginava. É sério. Não só do que você alcançou, não. Lembra que eu perguntei pra você assim, você é ativista? Você tem que entender a minha pergunta. Porque o ativista é aquele que... É o cara que briga por você. É o cara que briga para Matheus tentar cada vez mais alcançar alguma coisa. E Thalita sendo representando a gente ali dentro da nossa casa legislativa. É você olhar para uma mulher que está ali e essa menina fez uma coisa muito diferente falando, porque... Lembra que eu comecei falando, né? Quando tá de cadeira de roda, a gente vê que é uma pessoa limitada no seu ir e vir. Certo? Sim. E acaba ali. Eu posso ter a limitação de dificuldade de subir uma calçada, de atravessar uma rua. Porque não está preparada para isso. Porque não está preparada para isso. Porque se estiver preparado, a limitação se encerra ali. Sim. Né? E, cara, você é sensacional. Sensacional, cara. Legal. E esse lado, você falou da terapia, né? Que é outra coisa que eu gosto muito. Você se especializou em fazer algum trabalho holístico antes ou depois do lado artístico? Ou como que foi isso? Então, eu vou contar uma breve história, a história é minha. Na verdade, por que eu sempre começo como a dança cura? Ela me salvou de uma depressão muito gigantesca. Foi a depressão do nível, assim, que eu tentei suicídio 9 vezes. Caramba! Exato. Então, ela que me salvava muitas vezes de muitas coisas da minha vida. Então, eu sempre gosto de falar, a dança cura exatamente por isso. E eu sempre tive uma ânsia de fazer algo para a sociedade, além do palco. Eu não gosto de palco. É mesmo? Eu gosto de ir ao público, na praça, na quadra, nas escolas. Eu acho que a arte ela tem que ser acessível, quebra a quarta parede. Exato. Então, eu quebro essa quarta parede e vou aonde as pessoas não têm esse acesso. A gente reclama tanto, tem uma peça, ou tem um espetáculo aqui na cidade e ninguém vai. Mas como que a gente educa essas pessoas? Mostrando a elas. Como que a gente fala, você pode ir a um teatro? Você pode, sim, olha, tá tendo peça gratuita lá, tá tendo uma semana de um festival de dança, vamos juntos? Só que não, as pessoas da arte, elas são tão, às vezes, enclausuradas em eu preciso pagar as minhas contas, que esquece de dar essa informação primeiro.
Primeiro, eu instruo essas pessoas, eu educo essas pessoas. E aí eu trago. Se a gente não começa a criar esse público, a gente se perde. Sim, é assim, agora vem eu aqui nas tretas, falei. Aí, sim, você tem essa visão muito legal. Mas, analisando a visão dos artistas e quando eu trabalhei, os anos que eu trabalhei dentro da cultura em Taubaté, eu percebi isso e eu bati um pouco na outra tecla que é assim, tá bom. Então, o artista não entendeu esse lado de que ele tem que quebrar a quarta parede, ele tem que trazer o público. O papel disso, na minha visão e na época que eu estava trabalhando, era do produtor. Então, eu trazia tudo isso, tanto é que eu briguei, entre aspas, né? Falei várias vezes em várias reuniões que tinha que ter um curso de produção dentro da Fego. Eu ficava lá, não sei se tem, não sei como é que tá, mas lá atrás não tinha um negócio assim mais voltado à produção. Por quê? Porque eu fico vendo assim, os artistas, principalmente de Taubaté, né? Eu vou falar Taubaté, mas eu fiz muito em São José, fiz em outros lugares. Eu via que eles tinham esse lado meio que fechado, sou artista, e até você falou o lado comercial, mas eu estava até numa galera que não era nem muito comercial, era meio underground mesmo, sabe? Tô nem aí, eu vou fazer minha arte aqui, eu vou fazer o meu espetáculo. E aí eu via isso aí, eu falei, não, precisa ter uma organização de produção. E eu entrei no lado produção, numa época, querendo resgatar isso deles. Falei, não, tá bom, deixa comigo que eu vou atrás. Eu vou atrás de dinheiro, vou atrás de patrocínio, vou atrás de tentar quebrar essa quarta parede. Mas, como você falou, Taubaté é uma cidade estranha para a cultura, né? Apesar de a gente ser um celeiro de... muito artista, muita gente né, com talento... E as coisas, às vezes, não acontecem. Eu não entendo isso. Agora eu vou fazer uma provocação. Manda, vai ser uma briga aqui. Agora a minha provocação concordo plenamente com tudo que você disse. Realmente, eu acho que não tiro nenhuma vírgula. Porém, se você está com vontade de aprender matemática, o que você vai fazer? Aprender. Pular a corda, né? Você entendeu? Sim. É isso que acontece. Será que esse artista que paira agora nessa cidade pacata, que eu falo que é uma cidade pacata, entendeu? Paira. Ele não cai no comodismo de fazer a sua pecinha, chamar os colegas apenas, entendeu? Aí age como uma naturalidade de estar todo final de semana ensaiando sem ter o seu cachê, sem ter o seu lanche, entendeu? E age com uma naturalidade... isso não é uma discriminação, mas age com uma naturalidade. Tudo isso. E aí depois posta nas redes sociais, valorize o artista. Mas ele mesmo não... Você onde é ele... de Taubaté? Sou de Taubaté. Porque tem um pensamento aqui, gente. E aí, aonde está esse estudo desse não, mas faz artista? sentido. Aonde está esse... Eu ganhei 3 PROACs. O que é o PROAC? PROAC é um programa de incentivo à cultura. É do Estado e ele te dá dinheiro para você fazer o seu espetáculo e você reproduzir para outras cidades, escolas. Como eu sou muito nessa vertente escolar, rua, praça, todos os meus espetáculos, tudo foi voltado para as escolas. Nós atendemos com Dançando Sobre Rodas, de um espetáculo sobre Frida Kahlo. Nós fomos mais de 10 mil estudantes assistiram esse espetáculo. Que sensacional! Então, assim, será que se eu não tivesse saído um pouco desse lado artista, palco, luz, e não colocasse lá e aprendesse com alguém sobre um programa, será que eu não aprenderia muito mais? Eu estaria até agora assim, ó lá. Ai, como que eu vou ganhar meu dinheiro? Que a maioria acontece, exatamente. Entendeu? E não é uma crítica, é só uma reflexão do reflexo que está no artista. Então, é muito lindo a gente também falar, porque daí agora eu entro numa contraversão da minha própria fala, que tem grandes artistas que vai porque não tem oportunidade, mas, ao mesmo tempo, esse artista, ele fica tão parado, não esperando cair, ou sempre atrás de... vamos atrás de um produtor, vamos atrás de um produtor. E aí, coloca a culpa, às vezes, no produtor. E não tenta se atualizar no que está em acesso dele mesmo, né? E, assim, e a gente perde muito porque, assim, a prefeitura municipal de qualquer município tem uma verba destinada. E como você faz isso? Então, as pessoas externas, elas conseguem a verba. Depois a gente reclama. Mas fulano de tal cidade veio aqui, fez um trabalho, ganhou cachê e a gente não. Mas ele apresentou um projeto?
Entendeu? Mas não tem assim... Eu sou artista, a administração não é comigo? Não tem esse ego assim? É ego ou dificuldade? Não, de entender. alguns são ego. Eu sou artista... Toca fogo. O que você é? O que você é? Fogo Vai. no cabaré hoje. Eu acho isso uma coisa muito importante. Não existe mais eu sou apenas um artista. Eu fiquei 8 anos no Balé da Cidade de Taubaté. A gente teve eu não esqueço a antiga diretora, Alexandra Lopo, que eu tiro meus aplausos para ela, minha reverência, porque ela olhou para mim numa sala e falou assim: você quer vir dançar no Balé da Cidade? Durante esses 8 anos, eu fui o único bailarino a não fazer nenhuma audição para entrar. Foi como convidado. E ela nos ensinava uma coisa muito importante. A artista tem que estender linóleo, tem que varrer o linóleo, limpar o linóleo, cuidar do seu figurino. Tá tudo bem. Temos outras realidades de companhias que o bailarino chega lá, mas a gente está falando numa cidade onde que não tem valorização ao artista, que não tem valorização à própria arte. Se você não cuida do seu patrimônio, se você não aprende isso, quando você for lá na frente, o que você conquistou? Não cuida nem do teatro. Então, exato. Então, hoje o artista, ele não tem que ser somente o artista. Ele precisa ser o produtor, ele precisa escrever, sim, os projetos, ele precisa pensar no orçamento, ele precisa pensar em toda a parte de gestão de pessoas, porque não é apenas ser o artista, você está ali gerando uma nova fonte para você de aprendizado. Eu não estou falando nem referente à questão financeira, não, porque tu fala, você romantiza muito a sua profissão. Não é isso. Se você faz as coisas com amor, se você faz as coisas com atenção, e aquilo que você quer, você escolheu ser artista. Ninguém falou, vamos lá, vai ser artista. Obrigado. Entendeu? Ninguém colocou isso. Então, eu acho que está na hora de a gente largar um pouco esse ego de ser o artista e ser o humano, sim, que faz arte. Fazer arte é fundamental para os dias de hoje, principalmente para os dias de hoje. Sim, principalmente. Precisamos. Eu tô apaixonada. Sério, eu tô meio assim, calada, porque eu tô encantada com o Matheus. Eu até brinco, tá? Essa raça de artista é complicado. É muito bom conversar com eles. Assim, aí volto até a falar, que eu não sei se você respondeu, também eu tô meio assim. A parte da terapia veio antes ou depois, ou você falou, não, eu preciso dessa terapia, da holística, da holística, para eu encaixar nesse meu projeto e vai dar match. A gente pulou, né? A gente se empolga, né? Na verdade, ele veio com um processo junto. Eu fui descobrindo aos poucos. É aí onde eu criei a sistematização. Então, Dançando sobre Rodas tem uma sistematização que foi a tese do meu doutorado em Ciências da Educação. Então, eu criei durante esses 6 anos. Caraca! Outro nível. Você não falou isso pra mim, pra eu outro apresentar você patamar. como doutor. Cara, Mas aí eu vou passar na OAB e as pessoas me chamam de doutora. Não, deixa eu falar uma coisa pra você. Tira os Acredito títulos, as nisso. vestimentas, o status. O que fica? É a O Matheus. essência. Sorriso lindo. Essa simpatia em pessoa. Entendeu? Doutor, pra mim, é um título que não me agrega, assim. Tá, por que você fez? Porque eu precisava lutar na área de ciência, na parte científica, de pessoas que falassem sobre dança inclusiva, de métodos terapêuticos. Então, isso foi uma sistematização de 6 anos, que eu fiquei lutando muito e entendendo o que fazia sentido, o que não fazia. E ali foi um processo. Só que disso se estendeu para outros lados. Então, hoje eu trabalho com dança terapia, com escrita terapêutica, com análise corporal, voltada também para essa questão de terapia. E, querendo ou não, sempre na minha aula de balé eu também trago um pouco dessa questão de terapia. Assim, Só que ainda tem um tabu. Quando se fala de terapia, pronto. Sim. Tá achado como louco. Ai, não, eu só pensei assim, vai dar balé. Balé e yoga me lembra muito. Os dois são duas coisinhas que parece que estão casadinhas, assim, ó. Com terapia. Se no yoga eu choro porque tá machucando um músculozinho que não existe, entendeu? E daí me faz lembrar de outras dores do passado, que é uma coisa muito estranha. Imagina no balé com terapia junto. Porque você tá... Verdade, você tá chegando no seu corpo. Quando você começa a chegar a exaustão ao corpo, parece que você vai assim, ai, minha vida tá acabando. Mas não é, que às vezes você tá cansado e parece que você se abre mais para aquilo. Até para enxergar a vida de uma forma diferente. Limites, né? Gatilhos. Isso é a palavra. Gatilhos. Esse é um exercício de exaustão.
Por que muitos profissionais, ou alguns, eu, por exemplo, eu uso muito isso. Esse final de semana eu vou dar aula e eu vou usar desses exercícios. É um convite? Sim, um convite. Semana que vem eu vou dar uma aula aberta de dança-terapia. Vocês estão convidados. Olha que legal. Dança-terapia. Eu tô com um Você sabe dançar, projeto... não, né? Não, é verdade, A não ideia- precisa. Não precisa. Porque depois eu falo sobre dança-terapia. Voltando Volta, aqui. volta. Aqui, já até me perdi, tá vendo? Ó, é muita coisa. Por que os gatilhos? Por que você ficou com essa sensação que, tipo, eu quero chorar? Porque você chegou no momento, no seu limite. Mas só que esse não é o seu limite. Se você soubesse realmente qual é o seu limite... O meu limite é depois do choro? É depois do choro. Porque aí você revela a sua essência. Quem é você? O demônio. Mentira! Mentira, brincadeira! Pode ser! Gostei Às dessa. vezes é, né? Mas não é mentira. Todo mundo tem o seu lado mal, mas as pessoas querem mascarar, sabe? Teve uma pessoa que falou assim, nossa, como você foi corajoso de falar sua história, sua vida, num livro. Gente, todo mundo teve seu lado mal, todo mundo teve seu lado que não conseguiu, e tá tudo bem. As pessoas, elas querem muito romantizar essa pomposa. E não, a gente tem que ser a gente Não, verdadeira. eu brinquei aqui falando que eu sou o demônio, mas é porque, assim, enquanto a gente tá frágil, a gente tá frágil. Quando passa a fragilidade, eu tô forte. E daí, quando eu tô forte, quem é você? Você tá entendendo? Eu sou quase um monstro mesmo nesse sentimento. Então, não, mas todos nós deveríamos ser assim. Porque se a gente é assim, eu não tenho medo de enfrentar você para conseguir algo. Eu não tenho medo de disputar com pessoas numa fila, num concurso, no que for na minha vida, porque nada me impede. Porque eu estou forte. Porque entendeu? você passou do seu limite. Passei do meu limite. É bem isso mesmo. Eu brinquei sobre isso, mas é porque é isso. Faz sentido. E hoje, quantos alunos você tem lá dançando com você na cadeira de rodas? Olha, depois eu tinha, durante a pandemia, 6. E aí eu perdi o lugar que era cedido, porque não tinha mais espaço. E agora eu estou com um oficial, mais 3 esperando eu ter um espaço oficial. Eu ia perguntar isso também. Assim, não essa espaço para isso. Como é que... A gente ensaia no condomínio da Fabiana, que é usuária de cadeira de Mesmo rodas. com 3 PROAC? Mesmo com esses títulos, assim, é porque as pessoas não entendem o que é, né? Enfim, eu entendo muito bem. Então, quando eu vejo que tem pessoas que já conseguiram contemplar 2, 3 vezes o negócio, que a gente sabe, que manda o projeto, daí passa por uma bancada, uma banca imensa, tipo Lei Rouanet, essas coisas. Mesmo com tudo isso, hoje, com 8 anos, você trabalhando com isso, não tem um local fixo ou um espaço, uma sala. Meu Deus do céu, me põe, eu vou ter que voltar para essa cultura de Taubaté. Deixa eu falar uma coisa importante. Não ia vangloriar, mas foram 3 PROACs com as notas maiores. 3 PROACs com as notas maiores. Não temos. Mas o espaço, ele precisa ser preparado? Tipo assim, piso diferente, algo Não, assim? ele precisa ser plano só, né? A gente se adapta muito a isso. Então, a gente está, assim, ensaiando. Na verdade, a gente parou agora um pouco, porque não tem essa questão, não tem um respaldo. Eu tenho voluntárias. Sim. E voluntárias que elas dançam junto com a Fabi, entendeu? Que ajudam, que dão esse meu suporte. Cada uma tem a sua função. Mas, assim, eu cheguei a um ponto de falar, não quero mais, entendeu? Porque, assim, é como se eu estivesse nadando e não visse isso. Gente, a gente saiu daqui do Brasil, foi para Barcelona representar a cidade, o Brasil. E se não fosse a mobilização das pessoas para fazer uma corrida, vender sei lá o quê, a gente não iria. Foi quanto tempo? Foi nessa 2018. época. Foi nessa época que falaram de você, falando, Entendeu? meu, ajuda, faz... Caraca, mano. Não, vamos falar que a política da família Ortiz, durante muito tempo, eles investiam na cultura mais superficial ou que trazia Todas. muito olhar para eles, né? Nunca foi a cultura raiz. Todas as políticas. eu Não posso é à falar toa com- que algumas pessoas que saíram daqui nunca falavam da cidade porque não se orgulhavam das políticas que eram aplicadas ali, porque nunca abriram portas para eles, né? Tiveram que migrar exatamente porque nunca deram incentivo, nunca falaram, eu vou estar aqui, eu não vou te dar dinheiro porque o seu projeto é legal demais. Porque sabe o que me veio na cabeça quando vocês dois estavam falando? É de perguntar quantas pessoas com cadeira de rodas vocês conhecem? Eu conheço. Quantas?
Nenhuma, né? Não, eu na cabeça, assim, eu uma conheço pessoa. apenas a Thalita que eu Uhum. comentei, porque Sim. conheci nas redes sociais também, né? Cheguei a conhecer pessoalmente, mas é a única. Acho que eu vou apanhar de alguns amigos cadeirantes, que eu não tô tentando lembrar. Não, mas não é. Mas é o que eu pergunto, é porque quando a gente não vê, a gente acha que não existe, né? Quando a gente não sente. Será? Porque a gente vê isso o tempo todo. Porque assim, Não, todos... tô falando ver de conviver, de Conviver, entender a tá. necessidade. Então, Uma aí coisa é eu ver na sentir, rua, aí de você sente, sentir, Sentir, você exatamente. sente ser negado, assim, aplicativo, assim, a pessoa não vai buscar, porque tem uma cadeira, vai fazer tudo no carro, tipo, rasgar, arranhar, Risco de tudo, entendeu? Não, às vezes, assim, a Fabiana ia ensaiar nos espaços que a gente tinha, que é assim, a gente vai migrando, na chuva, com a cadeira motorizada. Ela andava com a cadeira motorizada até chegar. lá. Porque não tinha aplicativo que aceitasse ela. Absurdo até, né? Ai, Jesus. E aí agora eu vou falar uma coisa pra vocês. A pergunta agora. Sofri fundo aqui. Quantas pessoas vocês ouvem falando sobre políticas públicas voltadas para pessoas com inclusão e deficiência? Nunca. Não, assim, Eu falo que é algo novo, porque eu acho que a primeira vez que eu ouvi foi uma discussão, foi quando a Thalita entrou. Apenas. Ela colocou em pauta lá num dia, né, falando sobre uma coisa específica de políticas públicas. E até então, em 36 anos atrás, eu não ouvia. Programas Ser culturais. debatido. Eu posso falar uma coisa assim. Eu já falei há muito tempo, mas não voltado exatamente do que você faz hoje. Agora eu vou te dar um exemplo. Eu vivi muitos anos dentro do Teatro Metrópole. Quando voltou, né? Porque quando era antes era filme pornô. E acho que eu vivi lá também. Mas, assim, eu fiquei muito tempo ali. Por eu estar ali, eu via muitas coisas. Então, eu era um cara fiel, adorava a luz, eu era um iluminador, enfim, ganhei prêmio. Como você falou do mapa cultural. Foi o mapa cultural que você falou, né? Foi. Ganhei prêmio de luz do Sexta Paixão, do Júlio César e tudo mais. O que acontece? Como eu produzi muitos eventos, muito espetáculo, eu era o cara que mais produzia espetáculo aqui na região, eu tinha problema de um cadeirante entrar no teatro. E eu achava um absurdo. E toda vez que eu precisava, eu tinha clientes cadeirantes, né? Não são amigos, são clientes, comprava ingresso. Aí eu tinha o problema do local dentro do teatro, não ter o local para colocar uma cadeira. Ok, teatro antigo, entendo até um ponto. Aí eu tinha problema de acesso. Aí o que tinha que fazer? Toda vez que chegava um cadeirante que comprou ingresso, eu tinha que abrir o portão lateral do teatro, eu e meu irmão, e beleza. Aí uma vez, agora eu venho falar. Eu falei, não, cara, o teatro é antigo, o teatro tem isso, mas a gente consegue mexer, vamos arrumar. Eu fui para Florianópolis fazer um festival, tem um teatro lá na praça, não vou lembrar se é não é Castro Alves é Salvador. Tem um teatro antigaço. Eles têm acesso a cadeirante na praça. É inacreditável a escada. Meu, a cadeira entra aqui, a cadeira levanta e sobe. Aí vim para cá, falei, não, vamos fazer. Comecei a bater. Então, assim, uma política cultural de acesso para estar com um espetáculo igual o seu, animal, legal. Um pouquinho antes disso, a gente tem que ter a política cultural de acesso. Sim. Porque se o nosso teatro, até hoje, aí eu falo, fiz o espetáculo infantil, Chapeuzinho Vermelho, viajei Vale inteiro, patrocínio da Bandeirante Energia, lindo, maravilhoso, do Maurício Ramos. Ok. O que eu falei? Eu e minha equipe. A gente dava ingresso para criançada que tinha problema, criançada, enfim. Todo mundo vai entrar pela porta da frente. Cara, a gente fez mutirão e a gente pegava as crianças, pegava a cadeira, criança com probleminha, a gente... Não, tem que abrir a lateral. Não, ninguém vai entrar pela lateral. A lateral é saída de emergência. Aqui nós vamos botar a galera. Se não tem uma rampa... a gente já pensou em fazer rampa, não deixaram a gente botar uma rampa, porque a rampa tinha que ter um ângulo para cair lá no meio da praça. Não deixaram. A gente ia construir uma rampa. Meu irmão, negócio de cenografia e tudo mais. Sabe? Então, quando eu pensei lá atrás, gente, agora a gente está puxando... Eu parei, né? O lado meu cultural na cidade foi esmagada uns 2, 3 anos atrás, depois a gente pode falar disso, mas eu tenho esse lado meu. Eu sou de Taubaté, a vida inteira gostei do teatro, faço hoje uma coisa que eu ganho dinheiro,
porque no teatro lá atrás, eu não posso falar que eu não ganhei, que eu ganhei dinheiro, mas era difícil, porque é uma cidade complicada. Só que quando eu vejo... Eu ia falar Márcio de novo. Quando eu vejo o Matheus aqui, a gente começa a falar de cultura e essas coisas, aí me volta na cabeça, cara, por quê? Né? Aí dá vontade de voltar, porque daí você vê uma pessoa tentando batalhar, aí você fala, caraca, mas ainda não tá, sabe? É uma coisa que eu pergunto, mas ainda continua do mesmo jeito. E você falou de uma família que governou, todo mundo que quando eu passei, todo mundo, é absurdo. A ponto de eu trazer uma lei de incentivo de São José dos Campos para Taubaté, sentar com todo mundo, advogado, lá dentro da Câmara Municipal, que eu tinha acesso, eu trabalhava na Câmara. Os caras olharam, não, Marquinhos, perfeito, vamos mexer nisso. Na hora que eu fui apresentar isso para o executivo deu risada. Deu risada. Falei, você quer roubar. Falei, gente, eu estou trazendo uma negócio. Privatizar o teatro, eu trouxe. A privatização. Sabe por quê? Eu não gosto de privatizar nada. Na minha cabeça, não. Se é um negócio legal, por que o governo não assume? Eu falei, já que não está assumindo, peraí, eu arrumei uma empresa para ficar 10 anos dentro daquele teatro e entregar o teatro para nós Taubaté. Deram risada. EDP Bandeirante Energia, minha patrocinadora, patrocinou eu e o Tonho Prado. Muitos anos ganhei prêmio com o Tonho. Então, isso né? Ai, como é difícil falar disso sem o Fábio me olhar, me matando. Mas, assim, é porque é triste, né? É triste a gente ter um projeto tão legal como esse e ouvir dele falando, eu ainda não tenho meu próprio espaço. Eu ainda não consegui ter um espaço ideal para os meus alunos. E não é favor para ninguém, né? Não é favor para ninguém. Mano, o investir em você, ninguém tá fazendo um favor para ninguém, né? No máximo, se eu tivesse, né, um parente, falar, nossa, para mim é um grande favor ter essa pessoa aqui. Mas se eu não tenho acesso, não tá fazendo um favor para mim. É só porque ter qualidade de algo que nos traz holofote... Cara, a gente está falando de você ter prêmios em coisas que as pessoas divulgam sobre a grávida de Taubaté. Mas não divulgam sobre isso de você. Eu fui saber de você agora. É isso que me incomodou mais e fiquei mais encantada quando você falou disso. Porque você já saiu dessa pequena cidade provinciana, Taubaté, e foi para o mundo com o seu projeto, com seus alunos. E levando o nome da cidade. E levando o nome da cidade para a cidade das costas. Você está entendendo? É isso que me incomoda. E não só as cidades. A gente está falando de milhonas. Taubaté tem milhonas. Tem caras riquíssimos aqui. E daí falo, por que não passa por um segundo? Mano, vou investir num projeto legal aí de alguém da minha cidade. Que é bonito de se ver. Que eu vou lá para assistir e falo, cara, que coisa sensacional que essa pessoa fez. Mas não. Oi, cidadezinha. É o jeito de apresentar, mas aí é até o jeito de apresentar. Eu tive grandes patrocínios. Eu fui bem na cidade, né? Não na cidade, na região. Não posso reclamar. Mas eu acho assim, a classe não é organizada. Sim. Não é. Eu deixava isso claro em qualquer conversa com eles na mesa. Vocês não são organizados. Vocês teriam que ser um pouco mais. Mas, assim, pessoas chaves que teria que ter no poder, tá? Quando estavam no poder, e eu participei de vários poderes assim, eram totalmente cortadas, sabe? Eram pessoas que faz aí o seu feijão com arroz, né? Então, assim, eu mesmo já tentei, já briguei, já botaram polícia atrás de mim, a prefeitura botou, várias vezes, já intimaram que eu danifiquei coisas do teatro, não provou nada, mas por quê? Porque eu era bocudo, eu era um cara que ficava lá, não, eu tô aqui, mas eu falo. Então, tipo, não sei se ele lembra, mas que, né, para mim foi sacanagem não, né? Mas para mim, quando foi embora, eu falo, cara, essa poderia ajudar a gente aqui da Taubaté, Conceição. Sabe? Ela batalhou demais, mas mesmo assim não era uma pessoa que conseguiu fazer virar, porque sempre tinha alguém podando ali. Porque quando ela foi diretora do teatro, quando eu, né, conheci ela, quando ela viu o meu trabalho também, a gente... Mas daí eu falo, cara, uma mulher dessa, ela não pode ser, entendeu? Tipo, ir para Tremembé, chegou uma época, acho que ela foi para outra cidade. Não pode. Potencial maravilhoso, Acho né? que chega um ponto também que, assim, a gente perde de agregar. Por exemplo, a gente tem um Sente, né? Que é o Mato Cecília. Tem muitos usuários de cadeiras de rodas lá.
Quando a gente ganhou o PROAC, a primeira coisa que eu falei é eu quero aquela escola onde eu vou dar vivência para os profissionais de lá. Se você assistir a filmagem da vivência, você vai falar assim, mentira. Então, perde-se essa potência. Perde-se realmente de profissionais que possam trabalhar com arte inclusiva. A gente está falando de pessoas com deficiência que estão inseridas no âmbito escolar, numa escola de artes, que não tem profissionais capacitados. E a culpa, às vezes, não é do professor. É de alguém que pense e pare um pouco e fala assim, opa, esse olhar com cuidado... Preciso capacitar essas pessoas. Eu preciso capacitar, eu preciso de gente que dê suporte para aquele professor. Né? E isso é muito importante, porque teve um caso aí que aconteceu, que eu ouvi uma fala que eu fiz assim, ó. E eu não podia nem retrucar com a pessoa, porque ela, no pensamento dela, estava com razão. Mas no meu pensamento, não. Então, essa humanização dessa arte inclusiva, que eu falo muito, é esse olhar que não existe. Eu falo, é lindo falar, mas na hora do agir, cadê essas pessoas? Cadê? Isso foi uma indireta pra mim? Será? Não, eu não sou Será? ativista. Eu fiquei me questionando aqui sobre algumas coisas. Tô brincando sobre isso, Mas não pode, né, cara? O cara com um projeto desse não tem um lugar nem pra ensaiar. Você não ficou em choque também, eu Fabiano? fiquei. Eu não, porque eu já tô acostumado, mas eu fico em choque em 2022 ainda existir isso. Mas assim, porra, surpreso? Não, eu vi Porque isso acontecendo você toda hora. não, porque não é um taubatiano que ninguém nunca viu, ouviu, que nunca correu atrás, que nunca... Começou há um ano atrás, aí. Sabe? Não, Aí- não começou ontem. Não, que não teve sucesso na vida, aquela pessoa... Não, Tipo eu, assim. Não, e sabe o que me deixa mais triste? É assim, olha, ele levou a bandeira da cidade pra fora, ele volta, o político da época se vangloria, mostra pros Daquilo. outros, e acabou o evento, passar bem. Daí muda, não tem uma política cultural, gente. Não existe uma política cultural em Taubaté. Ai, fiquei Uma em lei de choque. incentivo municipal. Meu, o tamanho que é Taubaté. Olha o tamanho das empresas que tem em Taubaté. Não tem uma lei de incentivo municipal. Que ajudaria os artistas. Ajudaria os artistas que não querem saber de produção? Ajudaria, mas são artistas formados pela Feio Camargo, uma escola totalmente reconhecida. Não precisa nem falar de Feio, né? Sim. A gente entra aí num patamar que é assim, esses profissionais, esses alunos técnicos que saem da escola, vão para onde? E os que não passam não no tem. balé da cidade É, de contrato somente de 2 anos? Para onde vão esses não alunos? tem. Aí fazem os festivais da cidade. Enfim, os artistas ensaiam o ano inteiro para participar de um festival, né? Lógico, alguns eles fazem. Mas vai lá, participa do festival e é só isso. E Só quando isso? não tem o festival, é a briga. É, briga. E quando tem festival a R$1, é mais briga. Eu tô brincando. Não, mas porque eu participei de tudo isso, entendeu? Eu vi tudo isso. Eu nunca... vai ter Mas, cachê de R$500. Não. Eu tenho acho que patrocínio. ainda o teatro e as artes visuais e a música é mais visada na cidade de Taubaté. A dança ela é esquecida totalmente. Não. Ela é assim, totalmente. Gente, tem um festival de dança aqui na cidade de Taubaté que trazem companhias de fora. Uhum. E as escolas daqui? Qual é? Gente, as escolas daqui pagam. Que festival é esse? É o Festival Internacional de Dança de Taubaté. Tem um festival internacional de dança e a cidade não tem, no mínimo, 3, 4 escolas para falar, são as minhas grandes escolas na minha cidade? Eu tô falando para mim que gasta-se dinheiro com um festival no qual eu não tenho representação nenhuma? Gasta muito também. Também Mas tem esse gasta, problema. mas gasta, Entendeu? mas gasta. E aí, assim, Ô, querido Saudi, que me bloqueou no Instagram, fala pra sua equipe me desbloquear, porque chega a ser ridículo isso. Mas é verdade. Cara, sua chance de rever isso, pelo amor de Deus. E aí tem as escolas de dança. Tem escolas de dança que a própria diretora faz o figurino, Uhum. porque os alunos não têm dinheiro para pagar. E eu tiro o meu chapéu para essa diretora. É lá de cima. Entendeu? Tipo, eu tiro o meu chapéu. E agora imagine você pagar, sei lá quanto tá na minha época, era R$1.500 naquele teatro que agora não tem cortina. Não tem como assim. Qual teatro não tem cortina? Eu tô falando que o negócio só vai O teatro do Epaminondas?
Teatro Metrópole. Vocês vão cortar depois alguma coisa? Não, 1917. Oi, pai. não sei, só se o Fábio começar a me cortar 1923, hoje. Vai me cortar hoje, Não, Fábio? vai cortar a Não, edição né? depois? Não vai. A cara do pai. Não vai. pode Eu cortar a vou pôr no edição? ar. A cara dele. eu Não vou pôr no ar. Não, tem certas coisas que tem que ser dito, né? Por ser, cara. Não. Não tem. Então, assim, não Que tem, gostou, entendeu? Eu não sei o que aconteceu, que não tem. Eu soube essa semana que não ia tendo cortina. Eu fiz assim, Deve ser traça. Achei uma no meu quarto. Pra ver a cidade tá maquinário, infestada. deve ser Então, eu acho que... Enfim, vamos mudar de assunto. Cultura. Que nada, como é que é? fogo na Dança. política. Não, entendeu? É porque acho que isso é uma questão de que vem muito tempo Muito. já, há muito É tempo. cultural. E assim, as pessoas que podem estar nos ouvindo ou vendo a gente nesse momento, acham que a gente está falando mal de uma gestão. E não é sobre a gestão. Não é, tanto que eu trouxe o Saldi agora pra falar, olha, você tem a oportunidade de fazer uma coisa nova e diferente. Tipo, Vamos olhar sobre diferente pra os isso. artistas, sobre essa classe artística, de como elas estão sendo olhadas. Gente, não é assim, consegui uma salinha pra você e aí tem que agendar toda vez. Pera lá, entendeu? Tipo, nossa, tem um balé da cidade, mas esse balé sai pra fora pra representar Taubaté? Tem uma escola municipal de artes. O setor de cultura tá olhando os eventos que tem em outras cidades pra Entende? tentar incluir, pra eu, assim, participar, pra acredito lutar. que deve ter... É que eu não acompanho muito agora a cultura de Taubaté, né? Porque eu acho que eu tô muito Você tá no ausente. High Society agora. Não, agora agora eu tô na área da educação que eu me encontrei. Sim. Então, deve ter alguns projetos também que estão fazendo acontecer, mas só que... E essa classe da dança, onde tá? Eu queria saber, entendeu? Eu queria entender. Sabe por quê? A sua pergunta é muito boa. Procurando Teve uma algo ali. época que eu queria muito aprender hip hop. Acho que era. Eu queria muito aprender hip hop, mas muito. Não sei o que deu na minha cabeça. Quase 40 anos, queria aprender hip hop. Mas eu fui procurar e só tinha uma escola. Aí, conversando, né? A gente conversa com a pessoa fala assim, não, tem uma outra escola lá, não sei não onde, tem um outro buraco lá, não sei não onde, tem um outro lugar lá, não sei não onde, tem a esquina do lugar, não sei não onde, e a quadra, não sei não onde. E eu falei assim, e por que eu não consegui achar tudo isso? Tipo, tem muito lugar que dá um hip hop aqui em Taubaté. Uhum. E eu achava que era um único lugar, num único horário, que tinha um horário horrível ainda por cima. Ainda falei pra moça, moça, tenta melhorar o horário pelo menos, trabalhador aqui. Não, verdade? Coloca uns horários que não dá pra chegar. Tem mas como. é complicado. Mas vamos até mudar, que senão o Fábio não vai pôr, não é? Vai sim, Tô vai sim. brincando. Ele tá gostando do assunto. Dançoterapia, isso sim? Pô, vamos falar de terapias corporais. Que Aí, envolve deixa eu só tudo. fazer uma pergunta. Você dá aula também sem ser pra cadeirante? Dou aula. Essa é uma boa pergunta, porque eu vi várias fotos lá. Aonde ele se Eu formou mesmo? olhei. Você fala o nome. Não, deixa eu... Fala o nome onde ele se formou. O H... que você falou? O H... Hã? O H... Não. Ah, não, deixa eu falar, peraí. Calma, um segundo, eu vou falar o nome. Não, que ele se formou, não, em que ele é professor. Ah, tá, desculpa. Ele é professor na UH oficial. Ah lá, eu falei. Não é UH? Universidade Holística do Brasil, UHB. É UHB, gente. HB20, eu esqueci. Confundi. Esse foi um presentão que eu ganhei na pandemia. Primeiro, eu quero que você comece falando uma coisa. Holístico. Holístico. O que é holístico? Holístico, aquilo que você pode mudar. Tô vendo com outros olhos agora. Você muda. Uma visão sua diferente daquilo. Isso daqui é o que pra você? Uma xícara. Uma caneca. Quer E dizer, agora? uma caneca bebente. Não. Bebente. Isso é um objeto. Isso é algo que faz matar minha sede. Você dá outro valor pro negócio. É valorizar os detalhes que vêm de dentro para fora. A partir do momento que você começa a olhar para você, primeiro você cuida de você, ajuda você e depois você ajuda outra pessoa. E assim criamos egoístas. Mentira, porque tem pessoas que não conseguem, ficam só Que não tentando ajudam se os outros. ajudar e não ajuda ninguém. Exato. E foi um presente muito grande, o HB, assim, na minha vida, porque eu estava, na verdade,
atendendo uma das professoras da UHB, não sabia. E aí ela fez bastante, assim, aulas de dança-terapia comigo. E aí ela falou assim, eu entendi tudo. Eu falei, você entendeu tudo o quê? Ela falou assim, muito obrigado. Ela entendeu um trauma da infância dela, do ventre da mãe dela. E a hora que a gente fez esse resgate, ela falou, eu entendi tudo. Isso foi na pandemia. 2 semanas depois, ela falou assim, a reitora, a dona da universidade, quer falar com você. Foi para Guará. Guará? Em Guará. Fui para Guará. Eu conversei 5 minutos com a dona da universidade. Tremendo, né? Você falou oi, eu já fiquei encantada. Ficou 5 minutos quase ganhou um emprego, acho justo. E aí ela falou, fez uma pergunta só. E aí eu falei assim, quer meu portfólio? Ela falou assim, não precisa estar contratado. Porque eu pedi para Deus o melhor professor. E ele me trouxe o extraordinário professor. Ó. Aí eu chorei. E aí eu Que dou aula sensacional. em Maria da Fé, que é em Minas também, e Guará. De danças, terapias. E aí eu abro as turmas e eu encerro a turma com Aumante Interno, que é uma disciplina minha de autoconhecimento. Esse é um exercício de autoconhecimento. Eu vou presencial cutucar isso, né? aqui. Presencial. É presencial. É lá somente presencial. Não tem como você ser holístico com um curso online, me desculpa. Não faz muito sentido. Não faz muito sentido. Holístico, de tocar, de sentir. Sim, mas aí existem algumas coisas. Mas eu fiz uma vez um negócio com um nome que eu não lembro o quê, que foi a coisa mais surreal da minha vida, e foi online. Não lembro o nome agora, pra falar pra você. Reiki, lembrei. Fiz um reiki Teta online. Healing. Sério, foi a coisa mais bizarra que já aconteceu da minha vida. Se eu não tivesse de olhos fechados, mentalizando o que eu tava precisando mentalizar, eu veria um raio saindo do meu umbigo. Juro por Deus. Eu entendo, mas aí uma coisa é você fazer, sentir. Outra coisa você tem que aprender para aplicar. Ah, não, é outra Entendeu? coisa. E lá é assim, lá tem uma formação holística de autoconhecimento. E aí tem uma formação de terapeuta holística. Que daqui a uns 2, 3 anos vai ser reconhecido como doutor, médico, terapeuta holístico. Já deu, se eu não me engano, em Minas, já é conhecido como médico, terapeuta holístico. E a grande, em 2000, eu não vou chutar, 2017, talvez, como é que fala? Sistema Único de Saúde incluiu várias coisas de holístico dentro de reconhecimento, né? Sim. Então, isso aí já é uma grande, já foi uma grande... Mas você atende pessoas no... Atendo. Pra gente poder agendar uma data, horário? Eu atendo. Eu acho muito legal. Eu não quero visitar meu passado, não tenho esse anseio aí, não. Porque eu fico pensando... Aquela meu coisa, eu vou Deus. provocar por quê? Eu vou poder me materializar pro ser humano que eu vou estar com ódio naquele momento, quando eu descobrir tudo? Não vou. Mas é bom você... Mas aí, seu auto-perdão? Aonde ficou? Tô conversando com Deus. Então... Não, mas eu não sei se eu odeio alguém, eu não sei, não tem essa concepção. Não, você não sabe, Eu tenho uns irques na vida que eu não sei de onde foi, né? Tenho irques de alguém colocar a mão no meu pé. Irque de chorar, de passar mal, de me dar ânsia de vômito. Tem certas coisas comigo, por exemplo, não gosto de homem que toque em mim. Opa! E aí, como é que faz? Não, na balada, toque ele com ele vem com uma mão no meu ombro. Eu fico pensando, Vamos lá por que agora. tá esticando a mãozinha aqui? É um ombro lindo? Respira. Ninguém tá vendo? Mas não é pra pôr a mão. Fecha os olhos. Não, vamos fazer agora aqui, ó. Pra todo mundo ver. Começar tá a chorar. Vai. Tá Começar a chorar. Tá usando ervas, menino? Deixa eu ver quantas encarnações você já... Imagina se ele tá aqui comigo conversando e fala assim, tem mais 5 vidas aí. Mas aí, puta, daí é que você tá zoado. É porque tem um eu, né? Um eu supremo, que é essa conexão, eu sou. Sabia disso? Ó, eu não mexo mais com essas coisas. Eu não mexo muito com essas coisas. Eu participava muito de uma rede social de áudio que saiu ano passado aí. E aí... Era muito boa, por sinal. Aí era direto. Aí tinha um grupinho nosso lá, tinha gente do Brasil inteiro, sempre eram umas 30 pessoas.
E tinha uma mulher lá que começou a ler data de aniversário de todo mundo. Ela pegava o nome, data de aniversário e começava. Ó, no dia seguinte, ó, Marquinhos, você assim, assim, assado, ou seu assim, assado. Aí ela falou assim pra mim, Fábio, era junho. Não, mentira. Era maio. Fábio, em junho você vai ter o infarto e o derrame. E tem uma morte na sua história. Dei risada, mulher. Falei, essa mulher tá... Maio, junho, eu tive um mal súbito, capotei o carro na estrada. Quase encontrou Deus? Ela contou tudo o que iria acontecer. E aconteceu. Ela deu mês. No mês de junho, você vai ter um infarto ou um derrame na sua história. Isso é evidente? Não sei. E você vai sofrer risco de vida e tal. Aí eu desliguei, acabou a rede social no dia ali, né? Eu desliguei e falei, essa mulher tá... Mas você abriu o campo. Ah, não sei. Pra ela entrar. Eu acho que também Aconteceu ela o que fez ela a falou. conta da data do seu nascimento, não fez É. a contagem. É. Isso daí é uma questão mais de espiritualidade. Ela é médium. Médium. E aí eu Médium. capotei, eu tive mal súbito. Eu não lembro do meu acidente. Eu apaguei antes. Andei um trecho lá. Os colegas que estavam junto falaram assim, cara, não sei como você sobreviveu. Porque o carro capotou algumas vezes. Eu arranquei 5 postes daqueles Caraca. de guarda-reio, 4 travessas e uma sanfona. Acabou. O carro cortou o teto. Eu não tive nada. Caraca. Meu Deus. Aí Sabe eu o que é depois isso, fui né? A mulher não falou que a morte era sua. Ela falou que ia acontecer uma morte e outra por coisa aí. que ela falou, que a gente tem Ela um... falou que você ia ter um ela mal falou- não, súbito. ela falou que eu tô na última vida. Diz que tem lá, né? Sim, As é. voltas Isso. lá. Diz que eu tô na Isso é última bom, vida. sabia? É bom isso. Não sei. É ascensão, né? Eu não sei. Vamos lá, né? Eu vejo, entendo eu disso. tenho uma amiga minha que eu olho e eu falo assim, ela está na última vida dela. É bom isso. Por- Eu por- leio isso Por como- certa plenitude que eu vejo em alguns momentos. Não é plenitude de rico, de pleno, Não, de é. coisas que tem, entendeu? Pleno de olhar, modo de falar. Tá tranquilo, né? Tá fazendo mano, isso. A certo. gente começou falando de uma Não. política, agora a gente tá vendo a Já não- espiritualidade. Graças a Deus que é espiritual. Só não pode dar mancada, viu? Só não pode dar mancada nessa última. Porque se der mancada, você volta de novo. Aí ferrou. Não, é. Eu acredito. Se é a sua última, acabou. Eu seus- acredito muito que nós temos uma missão a se cumprir, né? Isso é muito importante. Quando a gente fala sobre espiritualidade e mediunidade, a gente tem que ter esse zelo, porque assim, todos nós, na nossa vida, temos uma luz para irradiar na vida de alguém ou na vida de muitas pessoas. O que acontece nos dias de hoje é que a gente só quer irradiar a nossa vida. Então, o do outro sempre é melhor. Ou do outro, ele sempre vai fazer melhor. Mas e você? Qual é a sua missão? Qual é o seu raio de luz? Seja fazer um projeto com usuários de cadeira de rodas, seja fazer um podcast de muitas informações, ou seja abraçar alguém no silêncio. Tô quase chorando, gente. Tô chorando, tô questionando aqui qual será que é o meu. Será que é aqui? É, agora, voltando sobre a dança da cadeira de rodas, e se uma pessoa que está ouvindo o nosso podcast ou está vendo, quiser participar, é possível hoje? Lógico. Fazer junto com a gente lá, assim, no térreo lá do apartamento. Ah, não, ninguém eu vou se ter que correr, cortar. não, vou correr atrás disso. Não, É vamos- sempre Não, bem-vindo. sério, não. A gente vai correr atrás disso aí, Mas não deixa eu pode. fazer uma pergunta sobre isso. Por exemplo, quadras não são boas porque são lisas demais. Quadro machuca o joelho, né? Porque, assim, O que diferencia a quadra do terraço? Linóleo, ô louco. A intenção é que a gente não fizesse no terraço. Ah, tá bom, não, minha inocência aqui, desculpa. Ah, não, mas não é possível, cara. Por exemplo, o SEDES é aberto ao público lá para fazer caminhada, tênis, tudo. Não é possível, cara. De segunda a segunda, abre sábado, domingo. Não é possível os caras não conseguir uma sala lá. Mas lá, é, né? Mas é aqui. Você possível. já tentou verificar no SEDES? Então, aí tem uma burocracia muito grande, né? A gente precisa pedir uma autorização. Como é o SEDES? É da Secretaria de Educação. Aí O tem... SEDES é nosso, porque a Secretaria de Educação é nossa como população. Não, verdade? Mas A é gente- que faz... porque- vai lá. Porque quando a gente... Não, mas é porque a gente... esse é o maior erro de todos nós. Achar que o poder público e o piso do poder público, né, o prédio do poder público não é nosso. É nosso.
O projeto dele é bonito demais e bom demais para não ter um espaço, tendo que tem uma escola linda e perfeita e nova que fizeram maravilhosa para nossa cidade, graças a Deus, Mas que poderia atender. o órgão que assina... Mas nós vamos ter que correr atrás disso aí. O órgão que Pelo assina... amor de Deus. Nem o teatro do SEDES eu consegui usar. Dando dinheiro para a cidade, dando dinheiro para a prefeitura, dando dinheiro para a cidade. Fazer... Mas você quer fazer orgia, Marquinho? Mas com certeza o povo precisa. Olha, eu cuspi orgia. As maiores orgias Não, daquele tem que ser assim, 2 vias. O cara representa a cidade, então a cidade tem que representar o cara. Mas é tudo político. Aguardem, É 2023. Não, vai ter... Política cultural, entendeu o que eu falo? Não é política. Sim. Tem que criar documentos, criar leis que Dê um dê respaldo, abertura. né? Para usar uma quadra hoje na cidade, acho que em qualquer cidade, você também precisa de autorização. Não, sim, isso sim. Eu só perguntei porque, tipo Sim, assim, tem quadros que são péssimas, tem quadros que são boas, né? Ainda até falaram assim, que você abrir uma associação. Falei, gente, calma, não é bem assim. Uma associação tipo os moradores? Não, uma associação mesmo. CNPJ. Ah, tá. Assim, o Dançando Sobre Rodas, ele é voluntário. Não tem como eu sobreviver só do dançando de voluntário. Daí não existe isso para mim nesse Sim. momento, né? Então, eu tô correndo atrás, sim. Tá muito difícil? Tá. Mas eu quero, assim, fazer como se fosse o Instituto... Já ouviram falar do Balé para Cegos? Não. Já? Eu não. É um dos maiores projetos, assim, reconhecidos pelo Brasil. Só bailarinas cegas. E é lindo de assistir, você, assim, se emociona. E é um dos projetos, assim, top. E ela começou assim também. E demorou muito tempo para ela ter esse reconhecimento. É difícil? É muito difícil, confesso. Mas só que eu tenho a esperança. Eu tenho pessoas que estão ali, eu tenho as meninas que são voluntárias, que elas não deixam a peteca cair. Às vezes eu falo, não quero. E elas falam, não, e elas não deixam. Tem uma pessoa que está tentando correr atrás de um espaço, né? Tô torcendo para que essa pessoa Obrigada, consiga. pessoa. Não posso falar ainda o nome, senão depois eu conto. Porque depois que essa pessoa assistiu porque assim, todo mundo corre atrás da gente para dançar nas escolas, onde? No Setembro Verde. Que é o dia da conscientização, né? O dia da conscientização. E ela assistiu, ela falou assim, não posso deixar isso acontecer. Mas também essa pessoa fica de mãos atadas. Já ouviu muitas promessas de pessoas públicas que estão no poder, mas só que isso não... Palavras motivacionais, para mim, não resolve mais. Me desculpa por tudo que eu tentei fazer aqui. Não resolve. Tá. Se vira, então. Galhão. Não, Brincadeira. na empresa que eu trabalho, todo ano eles têm lá... por exemplo, os funcionários apresentam projetos e a fábrica ajuda e depois é votado e os melhores projetos da planta de Taubaté vai para um evento anual da empresa. Na Alemanha, aquelas... Que tem todos os projetos. Taubaté ganhou, a cidade tal ganhou, a cidade tal ganhou, e todos eles são contemplados. Esse ano já foi. Inclusive, agora foi a entrega agora, recente. Mas ano que vem eu vou indicar vocês. Olha, Viu? Mais uma porta se abrindo. E vão atrás do poder público, não vão atrás do poder público. Hoje, esse dançando sobre as rodas, né? Sobre rodas. Sobre rodas. Esqueço o nome, imagina o nome. Esquece o nome da sua filha, hoje né? é Como é que não vai esquecer? É minha filha. CNPJ, você tem CNPJ? Não. Isso, os seus projetos do PROAC foi com você? Não, foi comigo. Os projetos foram todos comigo. Assim... eu queria muito fazer isso legalizado certinho, mas para eu fazer isso eu preciso de um espaço. Não, precisa de não espaço, tem precisa como. de verba. Entendeu? Não tem. CNPJ, entendeu? Não tem como eu bancar assim. Sim. Eu sou só um mero professor eventual. Mas tem que... Eu acho assim... tem que ter. Tira o mero da Bater. frase. Sou um professor eventual. bater, Mero tem é que muito pouco. Você tá longe de ser pouco. Tem que bater. Enfim. Todo mundo aí batendo na tecla agora, né? Em prol, a reunião aqui agora. Reunião cultural. Ei, me atende aí. Eu tinha um projeto, acho que fiz 2 vezes, é tipo um podcast, inclusive.
era em casa lá, mas a gente fez 2 vezes, porque né, daí era focado em política cultural. Chamava Doses Culturais. Então a gente começa a Marquinhos. Eu chamava eu, Vlad, a Inês, era uma galera assim, e começava a beber. Só 2 episódios, porque da metade pro final era falando, não é falando nem mal, mas era trazendo A que reflexão, acontece, né? Reflexão Eu do- acho que as pessoas hoje elas estão muito no achismo. E não é sobre o achar, é sobre refletir sobre o que está acontecendo. Entendeu? O que está acontecendo agora neste momento? São 4 pessoas que estão refletindo maneiras de ajudar um projeto. E deixa eu fazer uma perguntinha que eu não perguntei. São quantos alunos você tem hoje? Alunas? Alunas, usuários de cadeira de rodas, É. 1. E 3 andantes. Legal. 3 andantes. A equipe é 4. 3 andantes. Júlia, Samara... É isso mesmo. Mas chegou a ter mais, que você falou. Eu cheguei a ter 6. Eu tenho mais 3 pessoas que gostariam, mas Por eu que falei... você acha que teve 6 e por que não estão mais? Porque, assim, todas eram de outra cidade. Já começavam por aí. Não tem, assim... Então, as outras cidades me procuravam. E aí, o espaço onde a gente estava, elas pagavam mensalidade. E aí, chegou a pandemia... Sim. Cortou. E aí, não tinha como, assim, entendeu? Não, era assim, não tava... E aí, a gente ficou 2 anos parados até. Eu voltei e eu falei, não, agora vai. Então assim, vai, eu paro. Aí vai, eu paro. Porque não dá para eu manter isso. Porque, assim, eu precisava ter um horário fixo com elas, Sim. né? Porque é uma rotina. Estrutura. E nesse momento também, daí, vindo com a questão minha profissional, eu preciso trabalhar, eu preciso correr atrás, assim, né? Ser artista. Né? Projeto. Mas escrever projeto. Mas aonde surgiu a ideia de cadeira de roda? Você tem na família? Olha, boa pergunta. Olha, boa. Isso surgiu em 2016, na rede social. Uma usuária de cadeira de rodas, assim, escreveu que ela gostaria muito de dançar. Uma amiga em comum marcou eu. Aí eu escrevi no comentário, eu nunca dei aula pra... Ainda falava cadeirante, que é o termo errado. Eu falei, eu nunca dei aula pra cadeirante. Aí, mas eu topo. Um stop. Por que é cadeirante errado? Porque é usuário, porque ela usa uma cadeira. Ela não tá. Ela não é... Não é a cadeira. Não é a cadeira, Entendi. entendeu? Ela usa aquela. Se ela quiser sair daquela cadeira, ela vai sair. Não é uma sentença. Entendi. Isso é muito importante, né? Tipo, necessidades especiais. Não, porque a gente vê, às vezes, até notícias de TV, rádio, falar, o cadeirante aconteceu isso, o cadeirante foi em tal lugar, a pessoa é cadeirante. É como se fosse um adjetivo, né? Sim. Só colocou só um adjetivo naquela, mas não, assim, Por isso que eu perguntei. Se a gente colocar usuário, não fica usuário de droga? Porque o usuário a gente só usa para usuário de droga. Mas isso é... usuário Mas da rede social também. Usuário, não, mas se for falar assim, o Marquinhos é usuário. A primeira coisa que vem na cabeça é de álcool, é de drogas. por isso que é usuário de cadeira de rodas, entendeu? Não dá pra falar Agora, só usuário. agora usuário, tira o stop, aperta o play, continua. Então, eu falei, topo. E aí, nisso, eu conheci ela. Já tinha um lugar. E aí, ela pagava mensalidade numa escola que abrigou, porque nenhuma escola quis abrigar. E essa escola abrigou. E aí, ali foi. E aí, era um combinado assim. A gente não assistia nenhum vídeo e nenhuma referência de nada sobre dança de cadeira de rodas. Nada. E ali, a gente ia criar a nossa própria sistematização. E aí, surgiu o primeiro espetáculo, chamado Between, que eram só pessoas na plateia que assistiam. Aí eu batalhei para conseguir o teatro naquela época. E aí tem essa questão que não tinha acessibilidade. Foi a primeira vez que eu comecei a ter Tinha rampa lá de trás. a questão da acessibilidade. Eu falei assim, meu Deus, aí assim, para conversar com a pessoa, tem que estar no mesmo nível do que ela. Então eu aprendi muita coisa ali. Para colocar a mão na cadeira de rodas, tem que pedir licença, porque é um instrumento dela. Sim. Então, ali eu tive a primeira questão de acessibilidade. Daí deslanchou. Daí a gente foi convidado para dançar em outras cidades, ganha um PROAC logo em seguida, primeiro PROAC nosso. Depois nós fomos convidados para abrir os Jogos Nacionais e as Paralimpíadas, que foi em Suzano, que tem, né, primeiro. Ali tinha todas as confederações possíveis do mundo inteiro. Assim. E quando foi feito um convite, a gente não sabia o que era a dimensão.
Porque era uma colega minha de dança, né? Que ela trabalhava na Secretaria de Cultura de Suzano. Que todo o evento ela me chamava e me pagava mesmo. Ela pagava com gosto. E ela falou assim, eu queria que você fizesse uma abertura. Mas ela não falou que era uma Sim. abertura de um evento. A hora que eu chego, muita gente, assim, muita gente. Eu tava no camarim, aí a gente sempre levava a equipe de fotografia, tudo que eram voluntários. Aí a Carol, que fotografava, falou assim, Matheus, você tem a noção de onde você se enfiou? Eu falei, não. Menino do céu. Aí ela começou a contar, eu falei... Aí eu tremi na base, falei assim, meu Deus... E ali a gente foi trabalhando. E um fato muito curioso do dançando, né, da nossa técnica em si, é contato e improvisação. Não é nada decorado. Meu Deus! É na hora. Às vezes eu posso mudar a música, tudo na hora. As meninas surtam comigo. Porque eu gosto dessa humanização, de sentir. E uma coisa que eu coloco na minha cabeça é... Todo espetáculo, a gente tem que ter uma interação com o público. Onde o público senta na cadeira de rodas. Nossa. Pra fazer o experimento? No meio do espetáculo. E aí a gente coloca pra dançar com a Fabiana ou com qualquer outra menina no chão, pra sentir como que é o nosso processo. No meio do espetáculo. Todo espetáculo tem. Que sensacional! É maravilhoso, porque o público começa a chorar, de soluçar, e assim, eles entram numa atmosfera que às vezes eu tenho que tirar a pessoa, senão ela fica ali dançando com ela o espetáculo inteiro. Porque eu gosto de quebrar essa quarta parede. Eu gosto de ir nas praças, eu gosto de dançar. E aí a gente foi os convites. 2018, Uma coisa eu consumi olhando, né? Outra coisa eu consumi participando. Exato. Meu Deus, me Experiência, arrepiou né? até. Experiência. E aí nós fomos convidados para fazer musicais, gravações. A gente gravou bastante comercial, bastante clipe. E aí foi deslanchando durante esse trabalho todo, assim. A gente tem um projeto muito lindo que é a Escola Inclusiva, onde nós levamos um trecho do espetáculo, a vivência com os alunos e uma palestra. A escola do estado, aqui em Taubaté, eu conheço uma, inclusive, que tem a escola da família, né? Que fica aberta sábado, domingo a escola. Nem assim consegue usar essas escolas para fazer esses ensaios seus assim? Então, eu acho que não tem mais aberto aos sábados, dependendo da comunidade. Que nem toda a comunidade tá funcionando. Porque não tem o João apoio, Alves, né? o João Alves fica. Porque o programa Família na Escola, Escola da Família, tem que ter apoiador. Não é só o professor que vai lá, tem que ter o pai participante, tem que ter mais gente da comunidade participando para ela funcionar. Se não tem, não funciona. Porque o João Alves eu sei que fica. Eu moro perto ali, passo ali. Você vê aquelas crianças Tá correndo. todo Porque, cheio de gente. infelizmente, Sábado, domingo tá aberta a escola. A gente tem que pensar também na questão da... Vamos supor, se tem um aluno cadeirante que mora em tal lugar, como que ele vai se deslocar até aqui? Então, são os pormenores que eu tô, assim, pensando e quebrando a cabeça um pouco sobre essa companhia maravilhosa que é o Dançando Sobre Rodas. O ano que vem pode... Não vamos falar esse ano já, né? Pode contar que eu vou bater de frente. Ano que vem a gente quer montar o Lago do Cisne. Então... Nossa, estava mais do que na hora que as academias abriram esse espaço, não? Então, é porque Ou não? as academias, elas não têm acessibilidade. Exato. A minha tem. Então, mas assim, fica legal, sim, ele conseguir. Mas aí vem o lado, assim, de bater de frente mesmo com o sistema. É assim, cara, não é só assim, eu vou depender de uma academia, eu vou depender... Não, eu tô falando assim, por exemplo, o que eu acabei de falar o que eu entendi o que ele falou. Qual é a dificuldade dele? É eu ter uma aluna ali no Três Marias e a academia que eu ofereço para ela tá lá no Quiririm. O local que eu ofereço para ela tá lá no Quiririm. Uma coisa é as academias da cidade, então aquelas academias que têm acessibilidade, falar, vem, traz para cá. Tá entendendo? Vou falar daqui da Green Fit, que eu vou lá falar com o André, aquelas assim. Não, brincadeira, mas é porque é uma academia que tem acessibilidade, entendeu? E por que não abrir portas para um projeto, né? É uma coisa, um plus a mais, é uma coisa a mais a mostrar para a cidade, né? Aí reforça até mais. Se tiver várias. Isso é importante. Isso é importante. Água aqui pro nosso convidado aqui, acabou a água dele. Eu tô assim, né? Coçando a cabeça ali, né? Eu não acredito. Eu não acredito. Gente, a gente já ultrapassou nosso tempo falando.
Eu não acredito. Não, mas é... Tem que ser 2 programas com você, Matheus. O segundo vai ser falando só do holístico. Vamos só Nossa, fazer aqui. É mesmo. Fabião, se prepara. Sim, eu topo super falar sobre a questão holística, porque ela tem tudo a ver com o que a gente vive, com o que a gente sente. As pessoas, elas têm um preconceito, né? Não preconceito, é um preconceito sobre essa questão holística, né? Sobre esse cuidado com si. Elas esquecem de cuidar, de olhar esse autoconhecimento. Acho primordial, principalmente quando a gente envolve corpo, né? Eu gosto muito... Quando eu falo sobre a dança, terapia, daí se perguntam, né? Tem que saber dançar? Não. Você parado está dançando. Sim, é a vida inteira. Então, assim, eu gosto muito, né? Tem uma prática, é contar a sua vida com as mãos. Você já fez isso? Contar minha vida com as mãos? Dançando com as mãos? Contar minha vida? Desde que você nasceu, até cresceu, muito louco. andou... E agora? E agora? E agora? Resumindo. É porque você tem que entrar no inconsciente. Então, porque... Aí você sabe... Por que a mão? Porque a mão limita. E aí eu vou descobrir aonde está a sua limitação da sua vida. Que parte da sua área que foi limitada. Um não que você recebeu na infância, ou uma risada de uma colega de sala, ou um puxão de cabelo. Melhor não lembrar, porque vai que eu encontro elas por aí. Eu tô violenta agora, tô agressiva. Então, é muito legal. Eu sou apaixonado, na verdade, assim... Nossa, mas vamos marcar esse próximo papo aí sobre esse tema. Eu gosto. Vai destravar, Aline. Não vai fazer com vocês pra eu rir um pouco, brincalhões. Tenho vergonha. Eu não entro mais nessa. Não entra mais nessa? É lógico que a mulher falou que você ia morrer e você quase morreu. A criança, então. Não, e ela acertou bem, isso que é o problema. Exatamente. Ela falou assim, você tem... Nem ela não falou que você ia morrer, ela falou que Alguém. a tinha- morte estava próxima e que ia ter um mal súbito. E teve um mal súbito. Eu não tive mal súbito. Ela não falou do Ah, mal não, súbito. o derrame Ela falou que tinha uma ou- morte na minha história e que eu teria derrame ou infarto. Derrame e infarto é mal súbito, tá vendo nada? Eu tive... eu capotei de terça pra Brincalhão. quarta. Na segunda pra terça eu tive suspeita de infarto. Mas, ó, eu vou encerrar porque o papo tá muito bom, mas senão fica muito longo. As pessoas acabam falando, eita, cansei de vocês. Eu quero que ninguém fique cansado da gente. Eu quero que eles gostem da gente. Matheus, estou encantada. Seu projeto é sensacional mesmo. O Fabião falou aqui, não, a gente tem que fazer porque é um projeto muito bonito. E às vezes você, tipo assim, por que você não tem mais alunos? Vou oferecer o quê para mais alunos? Vou oferecer aonde? Estrutura, né? Que estrutura eu tenho para falar para alguém, olha, eu posso te oferecer uma coisa diferente, vem experimentar comigo, faça uma, né? Se não tem, como é que... Nossa revolta aqui. Aproveitar que as pessoas estão ouvindo e nos vendo, Entendeu? que as pessoas também corram atrás disso aí, né? Do Rede poder social, público. Que possam ver. O Mano, e poder acesse público as aí, redes né? sociais dele, que é... Dançando sobre Dançando rodas. E MATT Celo, CLLOS. Vai estar aí no... Muito difícil. Tá Vai no, colocar? Tá no GC. no Dançando Sobre Rodas tem o pessoal. Ah, show! Sigam, porque é bonito demais, é muito maneiro. E ele é holístico, né, gente? Tem um outro lado aí mais gostoso ainda do Matheus, maravilhoso. Meus amigos. Sensacional. Tô seguindo aqui. Eles gostaram tanto que eles não querem encerrar o programa hoje, entendeu? Normalmente é uma sincronia perfeita. Hoje Não, eles muito estão bom, conseguindo. muito bom. Também tô bem feliz de ter feito essa conversa. Não tô surpreso por tudo que você falou, né? No que a gente ainda tem na nossa cidade. E talvez aí coloque uma sementinha para eu voltar de novo a ficar batendo de frente com a galera aí. Vamos ver. Eu agradeço a presença. E aquilo que eu falei, eu não me conformo de você não ter um lugar ainda. Isso, para mim, hoje, na hora de dormir, eu vou estar pensando sobre isso, porque não é possível. E a gente vai ter que mudar isso aí. É porque é um projeto muito bonito, de verdade. A dança é linda demais. Você começou falando, a dança salva vidas. Eu já passei um momento muito difícil, e tem vários vídeos meus em que eu falo exatamente isso. Eu posso estar muito mal, mas quando eu consigo me permitir a dançar, eu me sinto muito bem. Entendeu? Porque salva. Talvez, às vezes, salva a gente num dia muito bad, ou salva a gente de não fazer escolhas, né, cruéis. E é isso, a dança salva a vida e
Tem que ir pra A gente frente. não tem grávida de Taubaté, presidente de Taubaté, o dançarino, não sei do que, o Batman de Taubaté, tudo é de Taubaté. Agora a turma gosta de... Tudo é de Taubaté. E por que não tem o Então, dança sobre usa- roda de Taubaté? É isso que eu tô falando, é por isso que eu me irrito com Taubaté. Mas- entendeu? Tudo que é ruim, o povo quer divulgar e, nossa, Isso aí ri, já se é uma diverte. cultura, O não que é é cultura, é uma bom. coisa de coisa ruim viraliza. O que é bom, a galera não fala, isso daí é maneiro pra caramba. Não, até corre o risco. Nossa, vou falar bobeira aqui, não vou falar. Mas... Gente, eu quero Ó. agradecer, viu? Por favor. Por favor. Você gostou, Matheus? Eu amei, eu quero agradecer imensamente. Torno a repetir, né? Porque senão vão falar assim, os 4 estão levantando uma bandeira. Não, é uma reflexão. Como eu disse, a dança, a arte é um ato político da maneira certa. Quando a gente sabe usar a nossa arte para fazer com que as pessoas reflitam, poxa, ele tem uma companhia de dança que representa a cidade e não tem um espaço, é o momento para a gente pausar e só refletir. O que Sim. está de errado? Ponto, mais nada. Fica aí a questão, galera, no ar. Entendeu? Então, porque a arte cura, ela transforma, ela salva e o principal de tudo, a dança, ela tem uma ressignificação no ser humano. Quando é tocado pelo olhar, pelo toque, pelo tato, ela é simplesmente a dança transformadora chamada a grande valsa da vida. Ele tá olhando pra mim com quem você vai dançar pra eu ver. Brincalhão. Mas, gente, então tá, o papo tá muito bom. Finalizamos aqui. Obrigada, galera, por quem assistiu até aqui. E vale uma prosa sempre. Beijos. A gente fica por aqui, mas voltamos com uma baita prosa na semana que vem. Participe do nosso podcast, acesse nosso instagram.com/valeumaprosa e nos diga quem você gostaria que participasse do próximo programa. Envie perguntas e também críticas. Obrigado e até semana que vem!